A guerra entre Ucrânia e Rússia está prestes a redefinir o mundo. Com mais de 113 bilhões de dólares investidos pelos Estados Unidos e alianças como o Bloco Kim ganhando força, o futuro da segurança global está em jogo. O que isso significa para você? Inscreva-se agora e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A guerra na Ucrânia não é mais apenas uma disputa militar entre forças opostas, mas se transformou em um verdadeiro palco de disputas geopolíticas. De um lado, temos a Rússia, com Putin pressionando suas ambições expansionistas. Do outro, a Ucrânia, sob a liderança de Zelensky, buscando não só a defesa de seu território, mas também solidificar sua posição no cenário internacional. Agora, mais do que nunca, as decisões que são tomadas em Kiev e Moscou reverberam em todos os cantos do globo. O conflito ultrapassou suas fronteiras físicas e se expandiu para um campo onde as grandes potências disputam influência e poder, como um tabuleiro de xadrez global. Entre os movimentos mais surpreendentes está a constante apresentação de propostas de paz, muitas vezes partindo de atores que não estão diretamente envolvidos no campo de batalha. O plano de Trump, por exemplo, trouxe à tona um cenário no qual a desmilitarização da Ucrânia e ajustes territoriais poderiam ser uma solução. No entanto, será que essas propostas têm real poder de resolver um conflito tão profundo e complexo? O impacto de tais ofertas vai além do desejo de uma solução pacífica, tocando em questões sensíveis como a redefinição das alianças globais e a futura estrutura de poder entre as grandes potências. A paz parece cada vez mais um conceito relativo, dependendo de quem a define. Ao mesmo tempo, a guerra não mostra sinais de desaceleração. As propostas de paz são um reflexo da pressão crescente sobre todas as partes envolvidas. Como vimos no passado, muitos conflitos prolongados, como o da Síria, foram acentuados pela influência externa e pelas negociações de bastidores. A Ucrânia, ao se ver pressionada por várias frentes, pode ser forçada a tomar decisões difíceis sobre sua autonomia e segurança. E à medida que essas propostas continuam a ser discutidas, será interessante ver como elas podem alterar os rumos do conflito e, quem sabe, reconfigurar a ordem mundial no futuro. O plano de paz proposto por Donald Trump para a Ucrânia surge como uma estratégia ousada e polêmica. Ele sugere que a Ucrânia adote uma postura de desmilitarização, reduzindo sua capacidade militar para evitar confrontos diretos com a Rússia, e ao mesmo tempo, propondo ajustes territoriais significativos. A ideia central do plano é que a Ucrânia, sem uma infraestrutura bélica tão robusta, não representaria mais uma ameaça para a Rússia, algo que, teoricamente, poderia diminuir a pressão militar sobre o país. A proposta, no entanto, gerou debates intensos. O que significa, na prática, a desmilitarização de um país que está em guerra. E, mais importante, seria a Ucrânia disposta a abrir mão de seu direito de se defender? Além disso, Trump propôs definir as alianças globais, sugerindo uma abordagem pragmática para a Rússia. Isso inclui uma maior colaboração econômica e diplomática com a Rússia, o que tem gerado muitas críticas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A ideia de redefinir alianças é vista com desconfiança por muitos, pois envolve abrir mão de certos compromissos históricos, como o apoio irrestrito à OTAN e à União Europeia, que já são pilares para a segurança da Ucrânia. Para Putin, tal proposta parece um convite para mais concessões. Mas e para Zelensky? Seria este um plano que ele poderia aceitar, considerando as necessidades de segurança do seu país e a pressão da sua população? A viabilidade desse plano é, sem dúvida, uma questão em aberto. Por um lado, a desmilitarização poderia permitir um acordo mais rápido entre as partes, mas por outro, poderia ser um golpe fatal para a autonomia da Ucrânia. Seria a Ucrânia capaz de se proteger de uma possível retaliação russa sem a força militar necessária? Além disso, a proposta de ajustes territoriais, especialmente no que diz respeito à Crimeia e ao Donbas, levanta questões sobre a integridade territorial da Ucrânia. Seriam esses ajustes uma forma de evitar mais mortes, ou uma rendição estratégica diante de um inimigo mais forte? O debate está apenas começando. O impacto econômico do apoio dos Estados Unidos à guerra na Ucrânia é colossal. Até o momento, mais de 113 bilhões de dólares foram investidos no conflito, uma quantia que chama a atenção não só pela magnitude, mas também pelas suas implicações para a economia americana. Esses recursos, usados para financiar ajuda militar, humanitária e apoio à reconstrução da Ucrânia,
geraram um intenso debate. Para muitos, a questão não é apenas a ajuda internacional, mas a falta de investimentos em problemas internos. O que poderia ter sido feito com esse dinheiro no âmbito da infraestrutura, saúde e educação dentro dos Estados Unidos? Esses investimentos em território ucraniano, embora necessários em termos geopolíticos, levantam questões sobre prioridades domésticas. A crítica interna tem sido feroz, com setores da sociedade americana argumentando que, enquanto bilhões são direcionados para o exterior, muitos problemas ainda persistem dentro das fronteiras dos Estados Unidos. O sistema de saúde, por exemplo, continua a ser um desafio, com altos custos e acesso limitado para muitos cidadãos. Além disso, questões cruciais como a deterioração das infraestruturas e a crescente desigualdade social também são pontos que poderiam, teoricamente, ser resolvidos com esses recursos. A questão que fica no ar é: até que ponto os Estados Unidos devem continuar a investir nesse conflito, quando seus próprios cidadãos enfrentam dificuldades econômicas e sociais dentro de suas fronteiras? Por outro lado, o apoio à Ucrânia não é apenas uma questão de altruísmo ou geopolítica. Os Estados Unidos sabem que os custos de um mundo instável podem ser ainda maiores no futuro. O apoio à Ucrânia é visto como uma maneira de conter a Rússia e limitar a expansão de sua influência, o que, no longo prazo, pode ser benéfico para a segurança dos próprios Estados Unidos. Contudo, esse investimento também se reflete em um jogo de poder global. Com o crescente número de aliados da Rússia e a formação de blocos como o Quinq, Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, os Estados Unidos veem nesse apoio um movimento necessário para garantir sua liderança no cenário internacional. A grande pergunta é se o preço econômico vale os benefícios a longo prazo, tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo. A OTAN, a aliança militar criada para garantir a segurança de seus membros, está enfrentando um dos maiores desafios de sua história: a distribuição equitativa dos custos de defesa. Enquanto os Estados Unidos lideram o apoio financeiro e militar, muitos países europeus, que se beneficiam diretamente da proteção da aliança, não contribuem de forma proporcional. Esse desequilíbrio tem gerado tensões internas, principalmente entre os países mais poderosos da aliança, como os Estados Unidos, e os membros menores, que argumentam que suas economias não permitem um aumento significativo nos gastos militares. O que está em jogo é a capacidade da OTAN de funcionar como uma unidade coesa diante de ameaças globais. A guerra na Ucrânia só tornou esse problema mais evidente, colocando em xeque a eficiência da aliança. É claro que a distribuição desigual dos custos não é um fenômeno novo dentro da OTAN, mas o conflito na Ucrânia tem exacerbado essas tensões. Enquanto os Estados Unidos continuam a ser o maior financiador, com mais de 70% dos gastos totais da aliança, os países europeus, como a Alemanha e a França, são frequentemente criticados por não cumprirem a meta de 2% do PIB em investimentos militares, estabelecida pela própria aliança. A resposta a esse desafio é uma questão complexa. A OTAN precisa, urgentemente, encontrar um equilíbrio mais justo, que permita uma maior responsabilidade coletiva, sem prejudicar a capacidade de defesa. O maior risco de não resolver essa questão pode ser a fragmentação da aliança e a consequente perda de sua eficácia diante de ameaças como a da Rússia. Porém, o que realmente está em jogo vai além da simples divisão de custos. A OTAN precisa demonstrar maturidade coletiva, onde todos os seus membros reconheçam o valor estratégico da aliança e o papel que cada um desempenha dentro dela. Em um mundo cada vez mais multipolar, com blocos como o Quinq crescendo em força e influência, a unidade da OTAN pode ser crucial para a estabilidade global. No entanto, se os membros não conseguirem chegar a um entendimento sobre os custos compartilhados e a contribuição para a segurança coletiva, a aliança poderá enfrentar um enfraquecimento irreversível. A grande questão é: a OTAN será capaz de se renovar e adaptar às novas exigências geopolíticas? Formam alianças estratégicas que representam desafios significativos à estabilidade global. A formação do Bloco Quinq, composto por Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, marca uma das mudanças mais significativas na geopolítica global. Essas nações, que tradicionalmente foram vistas como rivais das potências ocidentais, agora estão mais alinhadas do que nunca, compartilhando interesses estratégicos que vão desde a segurança militar até o controle de recursos energéticos. Para a Rússia, a aliança com a China e o Irã oferece um contrapeso essencial à pressão ocidental,
especialmente com as sanções econômicas que atingem sua economia. Por outro lado, a Coreia do Norte vê nesses aliados uma oportunidade para fortalecer sua posição em relação à Coreia do Sul e aos Estados Unidos, além de obter recursos e tecnologia que antes pareciam inacessíveis. A ameaça representada por esse bloco é clara. Com a união de forças, esses países têm o potencial de desafiar a ordem mundial estabelecida, onde os Estados Unidos e seus aliados ocidentais dominam há décadas. A China, com sua ascensão econômica, tornou-se uma superpotência global e agora tem ao seu lado dois aliados militares estratégicos: a Rússia, com seu vasto arsenal nuclear, e o Irã, com sua crescente influência no Oriente Médio. Juntos, eles formam uma frente robusta que questiona a hegemonia dos Estados Unidos e da OTAN, além de aumentar a tensão em várias regiões, desde o Mar do Sul da China até o Oriente Médio, onde interesses estratégicos são constantemente disputados. O impacto dessa nova aliança vai muito além de uma simples rivalidade entre blocos. O Bloco Quinqué é um desafio à estabilidade global, porque representa uma reconfiguração da distribuição de poder. Se a colaboração entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte se consolidar de forma ainda mais robusta, o cenário de segurança internacional pode mudar drasticamente. Para os Estados Unidos e seus aliados, isso significa um reposicionamento estratégico necessário para lidar com essa nova realidade. Porém, a grande pergunta é: como o Ocidente vai responder a essa crescente aliança sem desencadear um conflito maior? As próximas décadas podem trazer respostas que definem o futuro da geopolítica mundial. A guerra entre Ucrânia e Rússia vai além do campo de batalha, ela está moldando o futuro global. Como você acha que os Estados Unidos e a OTAN vão reagir à ascensão do Bloco Quinqué? Comente abaixo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar cada novo capítulo dessa guerra.